Olá, crianças, bom dia. Hoje, sexta-feira, espero que todos estejam bem, na santa paz de Deus. Vamos para a nossa aula de história. Abram o livro na página 249, certo? Pegue o livro e abram na página 249. Hoje nós vamos estudar sobre o Brasil dos engenhos. Olha aí, no livro de vocês vão ver essa imagenzinha aí, tá bom? Aí é um engenho, ó. Um engenho de cana-de-açúcar, tá bom? A partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar cana-de-açúcar no Brasil, para a produção de açúcar, lógico, né? Por muitos anos, essa foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia. Ó, vocês vão ver ao lado do livro, tem falando o que é uma colônia, certo? Colônia é um território que é ocupado e administrado por outro país. O Brasil, por exemplo, foi colônia de Portugal durante cerca de 300 anos. Ou seja, o Brasil ele era administrado por Portugal, né? Então, quem comandava aqui, quem mandava no Brasil eram os portugueses. Até então, né? Toda aquela história de Dom Pedro da liberdade para o Brasil, né? E aí já é outra aula, tá bom? Naquela época, o açúcar era um produto raro e muito apreciado na Europa. Por isso, era vendido a preços elevados, gerando altos lucros, certo? Ó, gente, o açúcar, ele era produzido todo aqui no Brasil. Ainda é, né? E tinha a plantação da cana-de-açúcar, e todo produzido aqui. E a maior parte desse produto ia para Portugal e para os outros países. E o lucro também ia para Portugal, enriquecendo sempre assim Portugal e o pobre do nosso Brasil ficando pobre, né? Continuando pobre. E esse trabalho era feito todo por esses negros aí, ó, escravizados, né? Trazidos da África. O local de produção açucareira era chamado engenho, que a tia já falou, né? Engenho. Logo embaixo vocês vão ver uma plaquinha e vão ver a palavra monocultura. O cultivo da cana para a produção de açúcar foi por muitos anos a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia. Chamamos esse tipo de cultivo exclusivo centrado em um único produto de monocultura. Ou seja, monocultura é um sistema de exploração do solo com especialização em um único produto. Que esse produto era o quê? Era a cana-de-açúcar, certo? Vamos mais para frente. Aqui, ó. A mão de obra africana. Aí vocês vão ver no livro, ó, um negro africano, né, escravizado. Olha como é que eles trabalhavam, gente, olha. Pouca roupa, descalço, né? Situações muito precárias. Os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar na condição de escravos nos engenhos. As pessoas escravizadas viviam em condições desumanas e não tinham nenhum direito. Com o tempo, o regime de escravidão passou a ser adotado também em várias atividades na colônia, como na mineração, nos ambientes domésticos, no comércio e em diversas funções na cidade. Gente, esse povo, eles trabalhavam muito sem ganhar nada. As condições de dormida era precária, a alimentação também muito precária, certo? Isso aí vocês vão ver, ó, um escravo carregando cana-de-açúcar, tá bom? A escravidão no Brasil. O regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade da outra, exercendo tarefas em condições de exploração e violência, é chamado escravidão. No Brasil, milhares de indígenas e africanos foram escravizados em um regime que durou cerca de 300 anos. Olha, muito tempo, né, para a pessoa trabalhar, sofrer desse jeito, do jeito que eles sofreram.
as pessoas dizem assim, a escravidão acabou. Acabou entre aspas, gente. Tem muitos cantos, muitos minérios por aí que ainda as pessoas vivem em condições de escravos, porque não tem condições, o trabalho, a dormida, né? Não foi, a gente vê aí a polícia estourando aí na televisão, vai passando o jeito que eles dormem, comida, né? Precária. Então isso é escravidão, certo? Aproveitar das pessoas, né? Não dar condições, melhoria para as pessoas. Tá bom? Vamos mais para frente aqui, ó. Deixa eu ver aqui. As lutas e resistências, olha aí. Essa imagem também vai estar no livro de vocês, tá bom? Os africanos resistiam à escravidão de várias formas. Por exemplo, quebrando ferramentas e incendiando lavouras. Muitos deles também fugiam para o interior das matas, onde formavam comunidades chamadas quilombos. Nos quilombos, essas pessoas cultivavam o próprio alimento e podiam manifestar livremente sua cultura de origem. Olha, eles gostavam de dançar, né? Eles gostavam de praticar capoeira e eles eram proibidos de praticar capoeira, porque a capoeira é uma luta, né? Para quem sabe. Então, eles eram proibidos de ficar praticando essa capoeira. Então, o que é que eles faziam? Eles faziam rodas, né? E faziam aqueles batuques, aí os senhores da casa grande, digamos assim, achavam que eles estavam dançando, mas na verdade muitos estavam ali também praticando a capoeira que eles gostavam, né? E era a luta, um jeito deles se defenderem, né? E muitos deles, eles fugiam para esse quilombo, né? Para os quilombos, porque eles conheciam bem a matas e eles conseguiam fugir. Mas muito era capturado, porque tinha os cães, né? Tinha os capatazes, chamados capatazes, que eram aqueles homens que tomavam de conta deles, né? E esses que eram capturados, né? Eles sofriam, gente. Eles apanhavam de chicote, né? Eles sofriam, viu? Para poder fazer uma represária, digamos assim, com eles, para poder os outros ficarem com medo e não fugir. Mas eles fugiam porque eles não aguentavam mais aquela vida, né? Nós já vimos, sabe, sobre o quilombo do maior quilombo, né? Que foi o quilombo dos Palmares, que foi construído por Zumbi, né? Que Zumbi foi um negro muito forte, que não aceitava aquela vida. Então ele fugiu, construiu esse quilombo, e os negros que iam para lá ele acolhia, né? Que eram os irmãos dele, né? Irmãos, digamos assim, na raça, né? Crianças, vocês vão responder a página 251, certo? Só é uma questão mesmo, fácilzinho, dá para você fazer, é uma cruzadinha, certo? Bem fácilzinho. Então, leiam o texto com calma, que é um texto muito bacana, ótimo de ler, reflita, tá bom? E realize a atividade. Feliz final de semana, um beijo, um abraço em todos.